Pessoal, tudo bem? Então, nosso assunto de hoje no podcast é o transtorno bipolar ou transtorno afetivo bipolar, uma condição de saúde mental que causa mudanças extremas de humor. O dia 30 de março se transformou no Dia Mundial do Transtorno Bipolar em razão do nascimento de Vincent van Gogh, pintor pós-impressionista neerlandês, considerado uma das figuras mais famosas e influentes da história da arte ocidental, e objetiva jogar luz, trazer para a discussão o assunto, a fim de chamar atenção para a condição e eliminar o estigma social. O pintor Vincent van Gogh possivelmente sofria com a bipolaridade. Mais de 100 anos após a sua morte, cientistas afirmaram que a condição mental do autor, agravada com o alcoolismo, pode ter levado a uma tentativa de suicídio. O holandês morreu em decorrências de complicações do tiro que deu em si mesmo com uma arma de fogo. A doença se caracteriza pela alternância de períodos em que a pessoa fica entre a exaltação excessiva e a depressão, chamados de mania, hipomania. As crises podem variar em intensidade, frequência e duração, e o diagnóstico pode levar anos, segundo especialistas. A psiquiatra Daniele Adimoni, preceptora na residência da Universidade Federal de São Paulo e especialista pela Associação Brasileira de Psiquiatria, afirma que nos momentos depressivos o paciente perde a satisfação e o interesse de realizar atividade, além de sentir tristeza, alteração de sono, de apetite, baixa autoestima e pensamentos suicidas. Por outro lado, o polo de exaltação é caracterizado por alegria extrema. Há uma necessidade reduzida de sono, às vezes tem a libido aumentada, pensamentos acelerados. Então é como se fosse o contrário da depressão, indica a psiquiatra. Adimoni pontua que o diagnóstico do transtorno é clínico, ou seja, pelo histórico do paciente, de acordo com os episódios vividos. Além disso, a condição também não tem uma causa definida. De acordo com a profissional, o que se sabe é a presença de influência genética, fazendo com que familiares sofram da mesma condição ou, em alguns casos, outras doenças psiquiátricas, como a depressão. Muita gente sabe que, por exemplo, o uso de algumas substâncias como cocaína ou de cannabis pode levar a um quadro de mania e hipomania em pessoas que já têm uma predisposição prévia. Então, na verdade, não tem muito como prevenir, embora evitar o uso de substâncias, se já tiver casos na família, seja uma forma de prevenção. Mas o que é mesmo depressão? Segundo a Organização Mundial de Saúde, o transtorno bipolar atinge cerca de 140 milhões de pessoas em todo o mundo e está entre as 10 principais doenças incapacitantes em adultos jovens. Identificar o transtorno pode demorar, segundo Fernando Fernandes, médico psiquiatra do Programa de Transtornos do Humor do IPQ, Instituto de Psiquiatria da Universidade de São Paulo. O desconhecimento de profissionais da saúde que não fazem uma pesquisa adequada sobre o histórico do paciente ou a busca por ajuda especializada somente nos momentos depressivos dificulta o diagnóstico. Às vezes o médico até faz essa pesquisa, mas o paciente não reconhece essas situações como períodos patológicos e muitas vezes essas situações passam despercebidas. Conversando com a família ou pessoas íntimas, essas pessoas acabam percebendo melhor esses momentos de aceleração psíquica, mas nem sempre estão presentes na consulta para relatar, diz o médico. E como lidar com a doença? Dr. Fernandes, que também é pesquisador do Programa de Transtornos Afetivos do IPQ, destaca que a condição não tem cura, uma vez que se trata de doença crônica e recorrente. O paciente tem que aprender a conviver e a lidar com o transtorno pelo resto da vida, pois mesmo com tratamento, os episódios tendem a retornar. Por isso, o médico destaca a importância de um diagnóstico preciso, acompanhado de terapia adequada. Se o diagnóstico é de transtorno bipolar, a base do tratamento são os estabilizadores de humor. Muitas vezes, mais de uma medicação precisa ser usada e a psicoterapia é muito importante para manter o paciente estável, diz o médico. O psiquiatra afirma que evitar o uso de substâncias como álcool e drogas, respeitar o ciclo de sono e vigília, manejar o estresse, ter momentos de lazer, praticar exercícios físicos e investir no aperfeiçoamento pessoal são alguns
alguns cuidados recomendados. A reação diante do diagnóstico pode variar entre pacientes. Alguns ficam impactados, outros se sentem compreendidos. O que eu digo sempre é que o diagnóstico não muda a pessoa, mas possibilita o tratamento adequado e vai melhorar o prognóstico daqui para frente, indica o psiquiatra. Essa é uma matéria publicada na Folha de São Paulo, produzida por Rayane Moura, jornalista, repórter, redatora de São Paulo. Você também pode ter o seu artigo publicado em nosso podcast. Envie o seu material para nossos e-mails, portalzonafranca@outlook.com ou para zonafrancaportal@gmail.com. Nos vemos no próximo episódio. Até breve.